Sou milionário, e meu pai me obrigou a casar com uma jardineira. Minha família riu de mim, mas eles não esperavam que... Nunca imaginei que minha vida mudaria tão drasticamente em uma tarde de verão. Eu, Rodrigo Albuquerque Mendes, herdeiro de um dos maiores impérios empresariais do Brasil, estava prestes a ter meu mundo virado de cabeça para baixo. E tudo começou com uma simples conversa no escritório do meu pai. O escritório sempre me pareceu intimidante, com suas paredes revestidas de madeira escura e os quadros de antigos patriarcas da família nos observando com olhares severos. Mas naquele dia, sentado diante da imponente mesa de mogno, eu me sentia particularmente pequeno. "Rodrigo, isso não pode continuar", meu pai declarou, sua voz grave ecoando pelo cômodo. Suas festas, seus gastos excessivos, sua falta de comprometimento com a empresa, está na hora de crescer. Eu revirei os olhos, já esperando o sermão de sempre. "Pai, eu só estou aproveitando a vida. Qual é o problema?" "O problema, meu filho, é que você não entende o valor do trabalho, da responsabilidade. Você acha que tudo cai do céu." Tentei argumentar, mas ele levantou a mão, me silenciando. "Tenho uma proposta para você. Na verdade, é mais uma condição." Algo no tom dele me fez sentar mais ereto na cadeira. Ele nunca tinha usado essa abordagem antes. "Você vai se casar", ele anunciou como se estivesse falando sobre o tempo. Eu ri, achando que era uma piada. "Casar? Pai, você enlouqueceu?" "Estou perfeitamente são, Rodrigo. Você vai se casar por 1 ano, e não com qualquer pessoa." Meu riso cessou quando percebi que ele falava sério. "Com quem, então?" "Com Mariana, a jardineira." Meu queixo caiu. Mariana? A garota simples que cuidava dos jardins da mansão? Eu mal a conhecia, além de cumprimentos ocasionais quando a via trabalhando. "Isso é loucura", exclamei, levantando-me abruptamente. "Eu não vou me casar com uma empregada." Meu pai manteve a calma, seus olhos fixos em mim. "Sente-se, Rodrigo. Você vai ouvir até o fim." Relutante, voltei a me sentar, meu coração batendo acelerado. "O casamento será por 1 ano. Durante esse tempo, você aprenderá o valor do trabalho duro, da humildade e da responsabilidade. Se ao final desse período você demonstrar maturidade, assumirá seu lugar na empresa como meu sucessor." Eu estava prestes a protestar novamente quando ele continuou. "Em troca, pagarei o tratamento médico da mãe de Mariana e financiarei seus estudos." Aquilo me pegou de surpresa. Eu sabia que a mãe de Mariana estava doente, mas não tinha ideia da gravidade. Mesmo assim, a ideia de me casar com alguém que mal conhecia por interesse me deixava desconfortável. "E se eu me recusar?" perguntei, tentando manter a voz firme. Meu pai suspirou, uma expressão de decepção cruzando seu rosto. "Então você estará por conta própria, Rodrigo. Sem acesso às contas da família, sem carro, sem mansão. Terá que se virar com o que conseguir por mérito próprio." O pânico começou a se instalar em meu peito. Eu nunca tinha trabalhado um dia sequer na vida. Como sobreviveria sem o apoio financeiro da família? "Isso não é justo", protestei, mas sabia que estava encurralado. "A vida raramente é justa, filho. Mas às vezes as situações mais injustas nos ensinam as lições mais valiosas." Passamos as próximas horas discutindo os detalhes do acordo. Minha cabeça girava com todas as informações e implicações. Como eu explicaria isso aos meus amigos? Como seria viver com alguém que eu mal conhecia? Quando finalmente saí do escritório, já era noite. Caminhei pelos corredores da mansão como um zumbi, ainda tentando processar tudo o que tinha acontecido. Ao passar pela janela que dava para os jardins, vi uma figura solitária trabalhando sob a luz de um lampião. Mariana. Ela estava ajoelhada, cuidando de um canteiro de rosas, completamente alheia ao turbilhão que se passava dentro da casa. Observei-a por um momento, notando pela primeira vez como ela trabalhava com dedicação, suas mãos movendo-se com graça entre as flores. Naquele instante, senti uma pontada de culpa. Eu estava prestes a virar a vida dela de cabeça para baixo também. Será que ela já sabia do acordo? Como ela se sentiria sendo forçada a se casar com alguém como eu? Afastei-me da janela. Minha mente uma confusão de emoções contraditórias. Parte de mim queria fugir, escapar dessa loucura toda.
Outra parte, uma que eu não reconhecia, estava curiosa sobre como seria essa nova vida. Deitado em minha cama king size, encarando o teto, não conseguia dormir. As palavras do meu pai ecoavam em minha mente. Está na hora de crescer. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu precisasse mesmo de um choque de realidade. Mas um casamento arranjado, no século XXI, parecia absurdo demais. Virei-me na cama, observando através da janela o céu estrelado. Amanhã, eu teria que enfrentar Mariana, explicar a situação, ver sua reação. A ideia me deixava ansioso. Como seria acordar todos os dias ao lado de alguém que não escolhi? Como seria compartilhar minha vida, meus espaços, com uma estranha? Fechei os olhos, tentando imaginar como seria o ano seguinte. Visualizei jantares desconfortáveis, conversas forçadas, momentos de silêncio constrangedor. Mas também, em algum canto da minha mente, surgiu a imagem de Mariana sorrindo, ensinando-me sobre as flores que ela tanto amava. Adormeci com essas imagens conflitantes em minha mente, sabendo que, quando o sol nascesse, eu estaria prestes a embarcar na maior aventura da minha vida. Uma aventura que eu não tinha escolhido, mas que talvez fosse exatamente o que eu precisava. O destino, afinal, tem um senso de humor peculiar. E eu, Rodrigo Albuquerque Mendes, estava prestes a descobrir isso da maneira mais inusitada possível. Muito bem, este foi o primeiro capítulo da nossa história. Vou continuar com o segundo capítulo, mantendo a coerência e o desenvolvimento da trama. O sol mal havia nascido quando eu me vi no jardim da mansão, as mãos suando e o coração batendo acelerado. Estava ali para falar com Mariana, para contar-lhe sobre o acordo absurdo que meu pai havia proposto. Como eu explicaria algo que nem eu mesmo conseguia entender completamente? Avistei-a entre as roseiras, já trabalhando apesar do horário. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo desajeitado e suas mãos, protegidas por luvas de jardinagem, moviam-se com destreza entre as flores. Mariana! Chamei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Ela se virou surpresa ao me ver ali tão cedo. Senhor Rodrigo, aconteceu alguma coisa? Engoli em seco. Como eu começaria essa conversa? Eu preciso falar com você sobre algo importante. Mariana se levantou, limpando as mãos no avental. Seus olhos, de um verde profundo que eu nunca tinha notado antes, me olhavam com curiosidade e um toque de preocupação. Meu pai, comecei gaguejando. Ele propôs um acordo que envolve nós dois. Contei-lhe tudo, as palavras saindo aos tropeços. Falei sobre o ultimato do meu pai, sobre o casamento de 1 ano, sobre o tratamento de sua mãe e a bolsa de estudos. Durante todo o tempo, Mariana me ouvia em silêncio, sua expressão passando da surpresa à incredulidade, e então a algo que eu não conseguia decifrar. Quando terminei, ficamos em um silêncio desconfortável. O canto dos pássaros e o farfalhar das folhas pareciam ensurdecedores naquele momento. Eu não sei o que dizer, Mariana finalmente falou, sua voz baixa e hesitante. Eu entendo se você não quiser fazer isso, respondi rapidamente. É uma loucura, eu sei. Podemos encontrar outra forma de ajudar sua mãe, eu prometo. Mariana balançou a cabeça, um sorriso triste brincando em seus lábios. Você não entende, Rodrigo. Minha mãe precisa desse tratamento. E eu sonho em estudar há tanto tempo, mas nunca tive condições. Senti uma pontada de culpa. Ali estava eu, com todas as oportunidades do mundo ao meu alcance, e nunca tinha realmente aproveitado nenhuma delas. Então, você aceita? Perguntei, uma mistura de alívio e apreensão me invadindo. Mariana respirou fundo, olhando para as rosas que acabara de podar. Sim, eu aceito. Nos dias que se seguiram, a mansão se transformou em um turbilhão de atividades. Advogados iam e vinham, preparando contratos e documentos. Minha mãe, inicialmente chocada com a ideia, agora corria de um lado para o outro, planejando uma cerimônia discreta, mas elegante. Enquanto isso, Mariana e eu nos vimos forçados a uma convivência para a qual nenhum de nós estava preparado. Almoços awkward na sala de jantar, conversas forçadas sobre o tempo e as flores do jardim. Éramos dois estranhos prestes a compartilhar uma vida, e o peso dessa realidade
parecia nos esmagar a cada dia. Uma tarde, poucos dias antes da cerimônia, encontrei Mariana sentada no banco do jardim, olhando perdida para o horizonte. "Posso me sentar?" Perguntei, indicando o espaço ao seu lado. Ela assentiu, se movendo um pouco para me dar espaço. Ficamos ali, em silêncio, por alguns minutos. "Você já contou aos seus amigos?" Ela perguntou de repente. Suspirei, passando a mão pelos cabelos. "Não. Honestamente, não sei como explicar isso a eles." Mariana soltou uma risada sem humor. "Eu entendo. Minhas amigas acham que é algum tipo de conto de fadas moderno. O herdeiro rico se apaixonando pela jardineira, mas não é isso", completei, sentindo o peso da realidade. "Não, não é", ela concordou, seus olhos encontrando os meus. "É um acordo, um negócio." Suas palavras, embora verdadeiras, me incomodaram de uma forma que eu não esperava. Era isso que nós éramos? Um simples negócio? "Mariana", comecei, sentindo a necessidade de dizer algo, qualquer coisa. "Eu sei que essa situação é louca, que nós mal nos conhecemos. Mas eu prometo fazer o meu melhor para tornar isso o menos desconfortável possível para você." Ela me olhou, um misto de surpresa e algo mais em seus olhos. "Obrigada, Rodrigo. Eu também prometo me esforçar." Naquele momento, senti uma conexão, ainda que tênue, se formar entre nós. Não era amor, nem mesmo amizade ainda, mas era um começo, uma promessa silenciosa, de que tentaríamos fazer aquela situação insana funcionar. O dia da cerimônia chegou mais rápido do que eu gostaria. De pé no altar improvisado no jardim da mansão, eu me sentia como um ator em uma peça surreal. Convidados murmuravam, alguns claramente desaprovando, outros curiosos demais para esconder. Quando Mariana apareceu, caminhando pelo corredor de flores que ela mesma tinha ajudado a criar, senti meu coração falhar uma batida. Ela estava linda, em um vestido simples, mas elegante. Seus olhos, normalmente confiantes quando cuidava do jardim, agora revelavam um nervosismo que eu compartilhava. As palavras do juiz de paz pareciam distantes, como se viessem de outro mundo. Trocamos alianças com mãos trêmulas, selando um compromisso que nenhum de nós tinha escolhido verdadeiramente. "Eu os declaro marido e mulher." A frase pairou no ar, pesada e definitiva. Olhei para Mariana, agora oficialmente minha esposa, e vi nela o mesmo conflito de emoções que eu sentia. Medo, incerteza, mas também uma determinação silenciosa. A recepção que se seguiu foi um borrão de rostos, congratulações vazias e taças de champanhe. Eu me pegava buscando Mariana com os olhos a cada poucos minutos, como se para me certificar de que ela ainda estava ali, que tudo aquilo era real. Quando finalmente nos vimos sozinhos, já tarde da noite, o silêncio entre nós era ensurdecedor. Estávamos no quarto que agora compartilharíamos, dois estranhos unidos por um contrato e um anel. "Então", comecei sem saber ao certo o que dizer. Mariana sorriu nervosamente. "Então, eu posso dormir no sofá se você preferir", ofereci, apontando para o pequeno divã no canto do quarto. Ela balançou a cabeça. "Não seja bobo, Rodrigo. A cama é grande o suficiente para nós dois. Além disso, somos casados agora." A palavra casados pairou entre nós, carregada de significados e expectativas. Deitamos lado a lado, um abismo invisível nos separando. O tic-tac do relógio. O tic-tac do relógio ecoava no silêncio do quarto, marcando os segundos de nossa primeira noite, como um casal improvável. Deitado ao lado de Mariana, eu encarava o teto, incapaz de dormir. Minha mente fervilhava com pensamentos e dúvidas sobre o futuro que nos aguardava. "Rodrigo", a voz suave de Mariana quebrou o silêncio. "Você está acordado?" Virei-me para encará-la. Mesmo na penumbra, pude ver a preocupação em seus olhos. "Sim, estou. Não consigo dormir." Ela soltou um suspiro. "Eu também não. É tudo tão estranho." "Eu sei", concordei. "Nunca imaginei que me casaria assim." Ficamos em silêncio por alguns momentos, apenas olhando um para o outro. Era a primeira vez que realmente nos víamos de perto, sem as barreiras sociais que antes nos separavam. "Como você acha que será?" Mariana perguntou, sua voz quase um sussurro.
Este ano, quero dizer. Refleti por um instante antes de responder. Honestamente, não faço ideia. Mas acho que podemos tentar torná-lo o menos desconfortável possível. Talvez até agradável. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dela. Seria bom. Sabe, sempre quis conhecer melhor a casa. Talvez você pudesse me mostrar? Aquele pedido simples, tão cheio de curiosidade genuína, me pegou de surpresa. Percebi que, apesar de Mariana trabalhar ali há anos, ela nunca tinha realmente explorado a mansão. Claro, respondi, sentindo-me subitamente animado com a ideia. Que tal começarmos amanhã? Com esse plano em mente, finalmente conseguimos adormecer, o peso da estranheza um pouco mais leve em nossos ombros. Na manhã seguinte, acordei com o som de pássaros cantando lá fora. Por um momento esqueci-me de tudo, até que vi Mariana dormindo pacificamente ao meu lado. A realidade de nossa situação voltou com força total. Levantei-me silenciosamente, não querendo acordá-la. Estava prestes a sair do quarto quando ouvi sua voz sonolenta. Bom dia, Rodrigo. Virei-me encontrando-a sentada na cama, os cabelos despenteados e os olhos ainda sonolentos. Naquele momento ela pareceu tão normal, tão humana. Não era a jardineira nem a esposa por contrato. Era apenas Mariana. Bom dia, respondi, sentindo-me estranhamente nervoso. Dormiu bem? Ela assentiu, esticando-se como um gato. Surpreendentemente bem. Então ainda está de pé aquele tour pela casa? Passei as horas seguintes mostrando a Mariana cada canto da mansão. Seus olhos brilhavam de fascínio diante dos quadros antigos, das tapeçarias elaboradas e dos móveis de época. Ela fazia perguntas perspicazes sobre a história da família, coisas que eu, vergonhosamente, muitas vezes não sabia responder. É incrível como você conhece cada detalhe do jardim, mas nunca tinha visto o interior da casa, comentei enquanto caminhávamos pelo corredor da ala leste. Mariana sorriu, um pouco triste. Bem, o jardim era o meu domínio. Aqui dentro, eu sempre me senti uma intrusa. Suas palavras me atingiram com força. Quantas vezes eu tinha passado por ela sem realmente vê-la? Quantas outras pessoas trabalhavam naquela casa, cuidando de tudo, sem que eu sequer notasse sua presença? Você não é mais uma intrusa, falei, surpreendendo a mim mesmo com a sinceridade em minha voz. Esta é sua casa agora, tanto quanto minha. O olhar que Mariana me lançou foi de pura gratidão, misturada com algo que não consegui decifrar. Naquele momento, senti que algo mudava entre nós. Uma barreira invisível começava a se quebrar. Os dias que se seguiram foram um misto de descobertas e desafios. Aprendi que Mariana acordava com o nascer do sol, um hábito que eu achava impossível de manter. Ela, por sua vez, descobriu meu vício em café e minha tendência a ficar acordado até tarde. Uma manhã, cerca de 2 semanas após o casamento, encontrei Mariana no jardim, como sempre. Mas dessa vez, em vez de apenas passar por ela, parei. Pode me ensinar? Perguntei, apontando para as ferramentas de jardinagem. Ela me olhou surpresa. Você quer aprender a cuidar do jardim? Dei de ombros, tentando parecer casual. Por que não? Parece terapêutico. O sorriso que iluminou o rosto de Mariana foi contagiante. Ela começou a me explicar sobre diferentes tipos de solo, técnicas de poda e os cuidados específicos de cada planta. Suas mãos se moviam com graça e precisão, e eu me peguei fascinado não apenas pelo que ela dizia, mas por como ela dizia. Nossas manhãs no jardim se tornaram uma rotina. Eu, que nunca tinha sujado as mãos com terra, agora me via ansioso para ver as sementes que plantávamos germinarem. Mariana era uma professora paciente, rindo das minhas trapalhadas e celebrando cada pequeno progresso. Uma tarde, enquanto podávamos algumas roseiras, Mariana soltou uma risada repentina. O que foi? Perguntei curioso. Nada, ela respondeu, ainda sorrindo. É só que nunca imaginei que estaria ensinando o herdeiro dos Albuquerque Mendes a distinguir entre uma muda saudável e uma doente. Ri junto com ela, percebendo o quão absurda nossa situação realmente era. E eu nunca imaginei que estaria tão interessado em aprender. Nossos olhares se encontraram, e por um momento senti algo diferente no ar. Não era amor, não ainda,
Mas era uma conexão, um entendimento mútuo que não existia antes. O som de um carro chegando quebrou o momento. Era Felipe, meu melhor amigo desde a faculdade, que eu não via desde o casamento. "Rodrigo!" ele gritou saindo do carro. "Que diabos, cara? Você some por semanas e quando te encontro está brincando de jardineiro?" Senti Mariana se encolher ligeiramente ao meu lado, desconfortável com a presença intrusa. Felipe a olhou de cima a baixo, mal disfarçando seu desdém. "Oi, Felipe", respondi, tentando manter a calma. "Estive ocupado, você sabe como é." "Ocupado? Plantando margaridas?" Ele zombou. "Vamos, largue isso. Tem uma festa incrível acontecendo na casa do Pietro. Todo mundo está lá." Olhei para Mariana, depois para minhas mãos sujas de terra e de volta para Felipe. Senti-me dividido entre dois mundos, duas versões de mim mesmo. Comecei, sem saber ao certo o que dizer. "Vai", Mariana disse suavemente. "Você deveria ver seus amigos." Havia algo em sua voz, uma mistura de resignação e desapontamento que me fez hesitar. Mas o velho Rodrigo, aquele que vivia para festas e diversão fácil, estava gritando dentro de mim. "Tudo bem", decidi finalmente. "Vou tomar um banho rápido e já volto." Enquanto me afastava com Felipe, olhei para trás. Mariana havia voltado ao trabalho, suas costas viradas para mim. De repente, senti como se estivesse abandonando algo importante, mas não conseguia entender exatamente o que. A festa na casa de Pietro era exatamente como eu me lembrava. Música alta, bebidas caras e pessoas bonitas por todos os lados. Mas pela primeira vez, algo parecia fora do lugar. Eu me via comparando o brilho artificial das luzes com o brilho natural do sol no jardim. O gosto da champanhe cara com o aroma fresco das rosas que Mariana e eu havíamos podado juntos. "E aí, Rodrigo?" A voz sedutora de Vanessa, uma ex-ficante, me tirou dos meus pensamentos. "Sentimos sua falta por aqui. Esse casamento de mentira está te prendendo muito." Suas palavras, que antes teriam me agradado, agora me incomodavam profundamente. "Não é de mentira", respondi, surpreendendo a mim mesmo com a firmeza na voz. Vanessa riu, colocando a mão em meu braço. "Ah, qual é? Todo mundo sabe que é só um acordo. Você não pode estar levando isso a sério." Olhei para o meu reflexo no espelho atrás do bar. Quem era aquele homem que eu via? O playboy irresponsável de sempre ou alguém novo, alguém que estava começando a entender o valor do trabalho duro e da simplicidade? "Preciso ir", disse abruptamente, afastando-me de Vanessa e ignorando os protestos de Felipe. Dirigi de volta para casa com o coração acelerado, uma urgência que eu não entendia me impulsionando. Quando cheguei, encontrei Mariana sentada no banco do jardim, olhando para as estrelas. "Você voltou cedo", ela comentou surpresa. Sentei-me ao seu lado, sentindo o perfume das flores noturnas. Eu não estava me divertindo tanto quanto esperava. Ficamos em silêncio por um momento, até que Mariana falou. "Sabe, às vezes me pergunto se não estou atrapalhando sua vida. Se não estou impedindo você de viver como gostaria." Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Percebi naquele instante que não era Mariana que estava me impedindo de viver. Ela estava me ensinando a viver de verdade, pela primeira vez. "Mariana", comecei, virando-me para encará-la. "Você não está atrapalhando nada. Na verdade, acho que você está me salvando." Seus olhos se arregalaram com a surpresa, e eu continuei. Eu nunca tinha percebido o quanto minha vida era vazia antes. Festas, bebidas, diversão superficial. Nada disso importa realmente. Mas aqui, com você aprendendo sobre o jardim, sobre paciência e dedicação, isso sim tem significado. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Mariana, e sem pensar, estendi a mão para secá-la. O toque foi elétrico, enviando arrepios por todo o meu corpo. "Obrigadas", ela sussurrou, sua voz carregada de emoção. Naquela noite, enquanto nos deitávamos para dormir, o abismo invisível que antes nos separava parecia ter diminuído consideravelmente. Não éramos mais dois estranhos forçados a uma situação incomum. Éramos dois indivíduos começando a se entender, a se valorizar. E assim, sob o manto estrelado daquela noite de verão, senti que algo novo e inesperado estava florescendo em meu coração.
Algo tão belo e delicado quanto as rosas que Mariana cuidava com tanto carinho. Este foi o terceiro capítulo da nossa história. A narrativa está se desenvolvendo, mostrando a evolução do relacionamento entre Rodrigo e Mariana, bem como o crescimento pessoal de Rodrigo. Vou continuar com o próximo capítulo, mantendo o fio condutor da história e aprofundando os conflitos e descobertas dos personagens. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Antes que eu percebesse, já estávamos no meio do outono e minha vida havia mudado de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Acordei cedo naquela manhã de sábado, algo que teria sido impensável para o antigo Rodrigo. O aroma de café fresco preenchia o ar e encontrei Mariana na cozinha, preparando-o de jejum. "Bom dia", disse ela, sorrindo ao me ver. "Achei que você fosse dormir até mais tarde hoje." Dei de ombros pegando uma xícara. "Acho que estou me acostumando com essa coisa de acordar cedo." "Deve ser sua má influência." Ela riu, um som que eu tinha aprendido a apreciar cada vez mais. Ah, claro, porque ensinar alguém a apreciar o nascer do sol é definitivamente uma má influência. Sentamos juntos à mesa da cozinha, uma intimidade confortável se estabelecendo entre nós. Era surpreendente como em poucos meses tínhamos passado de estranhos desconfortáveis a... O que éramos agora? Amigos? Parceiros? A palavra cônjuges ainda parecia estranha, mas não tão absurda quanto antes. "Tenho uma surpresa para você", anunciei, sentindo uma mistura de nervosismo e empolgação. Mariana ergueu uma sobrancelha, curiosa. "Uma surpresa? Devo me preocupar?" "Não, nada disso", garanti. "Na verdade, espero que você goste." "Está pronta para um passeio?" 1 hora depois, estávamos dirigindo pela estrada que levava para fora da cidade. Mariana olhava pela janela, tentando adivinhar para onde estávamos indo. "Já posso saber o que está tramando Rodrigo Albuquerque Mendes?" Ela perguntou, a curiosidade evidente em sua voz. Sorri, mantendo os olhos na estrada. "Paciência, minha cara. Lembra o que você me ensinou sobre esperar as sementes germinarem?" Ela riu, balançando a cabeça. "Usar minhas próprias lições contra mim, isso é golpe baixo." Finalmente chegamos ao nosso destino. Um grande viveiro de plantas nas redondezas da cidade. Os olhos de Mariana se arregalaram ao ver a extensão do lugar, com suas enormes estufas e campos repletos de flores e árvores. "Rodrigo, isso é..." Ela começou sem palavras. "Achei que você gostaria de conhecer", expliquei, sentindo-me subitamente tímido. "Sei que você sempre quis expandir seus conhecimentos de botânica, e pensei que este lugar poderia ser inspirador." Mariana me olhou com uma intensidade que fez meu coração acelerar. Você se lembrou disso?" "Eu mencionei uma vez, há semanas." "Claro que me lembrei", respondi, surpreso com minha própria sinceridade. "Eu presto atenção no que você diz, Mariana." Ela ficou em silêncio por um momento, e eu temi ter feito algo errado. Mas então, para minha surpresa, ela se inclinou e me deu um beijo suave na bochecha. "Obrigada", sussurrou antes de sair animadamente do carro. Passamos o dia explorando o viveiro. Mariana estava em seu elemento, conversando animadamente com os funcionários sobre técnicas de cultivo, espécies raras e métodos de conservação. Eu a observava, maravilhado com seu entusiasmo e conhecimento. Em um momento, enquanto ela examinava uma orquídea particularmente rara, percebi que estava sorrindo como um bobo. Era estranho, mas ver Mariana feliz me fazia feliz. "Quando foi que isso começou a acontecer?" "O que foi?" ela perguntou, notando meu olhar. "Nada", respondi, sentindo-me pego de surpresa. "É só que você fica linda quando está empolgada assim." As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las, e por um momento ficamos os dois em silêncio, processando o que eu acabara de dizer. Mariana corou levemente, desviando o olhar. "Obrigada", ela murmurou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. O resto do dia passou num borrão de cores e aromas. Compramos algumas mudas para levar para casa, e Mariana não parava de falar sobre todos os projetos que queria implementar no jardim da mansão. No caminho de volta, com o carro cheio de plantas e o coração cheio de uma emoção que eu ainda não sabia nomear, Mariana ficou quieta, pensativa. "Tudo bem?" perguntei,
lançando-lhe um olhar preocupado. Ela assentiu, mordendo o lábio. Sim, é só que... Rodrigo, por que você está fazendo tudo isso? Franzi o senho confuso. Como assim? Isso. Ela gesticulou. O passeio, as plantas, me ouvir falar por horas sobre botânica. Não é o que eu esperava quando... Bem, quando nos casamos. Respirei fundo, pensando em como responder. A verdade era que eu mesmo não tinha certeza do porquê. Ou talvez tivesse, mas estava com medo de admitir. Mariana, comecei escolhendo cuidadosamente as palavras. Quando esse arranjo começou, eu achei que seria o pior ano da minha vida. Mas a verdade é que tem sido o melhor. Ela me olhou surpresa. Mesmo? Assenti, continuando. Você me mostrou um mundo que eu nem sabia que existia. Um mundo de dedicação, de cuidado, de apreciação pelas pequenas coisas. E eu gosto desse mundo. Gosto da pessoa que estou me tornando ao seu lado. Mariana ficou em silêncio por um momento, absorvendo minhas palavras. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção. Sabe, Rodrigo, eu também tinha minhas dúvidas sobre tudo isso. Achei que seria apenas um ano de desconforto, fingindo ser algo que não somos. Mas agora, não sei. Parece que estamos descobrindo quem realmente somos. Chegamos em casa ao anoitecer, carregados de plantas e de sentimentos não ditos. Enquanto descarregávamos o carro, nossas mãos se tocaram acidentalmente várias vezes, cada contato enviando arrepios pela minha pele. Mais tarde, depois de acomodar todas as novas aquisições no jardim, nos sentamos na varanda, observando as estrelas. O silêncio entre nós era confortável, cheio de possibilidades. Rodrigo, Mariana falou suavemente, quebrando o silêncio. Você já pensou no que acontecerá quando o ano acabar? A pergunta me pegou de surpresa. Para ser honesto, eu tinha evitado pensar nisso. A ideia de voltar à minha antiga vida, de perder tudo isso que estávamos construindo, me causava uma angústia que eu não queria enfrentar. Comecei hesitante. Não sei. Você pensa nisso? Ela assentiu, seus olhos fixos no céu estrelado. Às vezes, é estranho, não é? Como tudo mudou em tão pouco tempo. Ficamos em silêncio novamente, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, tomei coragem e disse: Mariana, eu não quero que isso acabe. Ela se virou para mim, seus olhos brilhando à luz da lua. O que você quer dizer? Isso, gesticulei entre nós. Nossa, amizade, parceria, o que quer que seja. Não quero perder isso quando o ano acabar. Mariana sorriu, um sorriso doce e um pouco triste. Eu também não, Rodrigo. Mas e se for apenas o acordo nos fazendo sentir assim? E se, quando terminar, percebermos que era tudo uma ilusão? Suas palavras expressavam um medo que eu também sentia. E se tudo isso fosse apenas um conto de fadas temporário? E se, ao final do prazo, voltássemos a ser o playboy irresponsável e a jardineira simples? Não sei, respondi honestamente, mas acho que vale a pena descobrir, não é? Mariana assentiu lentamente e então, num gesto que me surpreendeu, apoiou sua cabeça em meu ombro. Instintivamente, passei meu braço ao redor dela, puxando-a para mais perto. Ficamos assim por um longo tempo, observando as estrelas e sentindo o calor um do outro. Naquele momento, todas as dúvidas e medos pareciam distantes. Tudo o que importava era o aqui e agora, e a certeza crescente de que, independentemente do que o futuro reservasse, nossas vidas haviam mudado para sempre. Quando finalmente nos levantamos para ir dormir, havia uma nova energia entre nós, uma compreensão silenciosa de que algo fundamental havia mudado. Não éramos mais dois estranhos unidos por um acordo. Éramos dois indivíduos que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado algo precioso um no outro. Deitado na cama naquela noite, observando o perfil adormecido de Mariana, percebi que estava enfrentando o maior desafio da minha vida. Não apenas crescer e me tornar uma pessoa melhor, mas também navegar pelos complexos caminhos do coração. O antigo Rodrigo teria fugido dessa responsabilidade, buscando conforto na superficialidade de festas e relacionamentos passageiros. Mas o novo Rodrigo, o homem que Mariana estava ajudando a moldar,
Estava pronto para enfrentar o desafio de frente. Com esse pensamento, adormeci, sonhando com jardins floridos e novos começos. O futuro era incerto, mas pela primeira vez na minha vida, eu estava ansioso para descobrir o que ele reservava. O inverno chegou com uma ferocidade inesperada, trazendo consigo não apenas o frio cortante, mas também uma série de desafios que testariam os laços que Mariana e eu havíamos começado a formar. Numa manhã particularmente gelada, acordei com o som de Mariana tossindo violentamente. Preocupado, me virei para ela, notando seu rosto pálido e as gotas de suor em sua testa. Mariana. Você está bem? Perguntei, colocando a mão em sua testa e sentindo o calor da febre. Ela tentou sorrir, mas foi interrompida por outra crise de tosse. Estou bem, murmurou, sua voz rouca. Só preciso me levantar e cuidar do jardim. Balancei a cabeça, decidido. Nem pensar. Você está com febre alta, precisa descansar. Mas as plantas... Ela protestou fracamente. Eu cuido delas, afirmei, surpreendendo a nós dois com minha determinação. Você me ensinou bem, lembra? Mariana me olhou com uma mistura de surpresa e gratidão. Tem certeza? Assenti, ajudando-a a se acomodar melhor na cama. Absoluta. Agora descanse. Vou chamar um médico e cuidar de tudo. As horas seguintes foram um turbilhão de atividades. Chamei o médico, que diagnosticou Mariana com uma gripe forte e recomendou repouso absoluto. Preparei uma sopa quente, lembrando-me das dicas que ela havia me dado sobre cozinhar, e me dediquei a cuidar do jardim. Foi mais difícil do que eu esperava. O frio intenso tornava o trabalho desafiador, e eu me peguei admirando ainda mais a dedicação diária de Mariana. Mesmo assim, persisti, determinado a não decepcioná-la. À noite, exausto, mas satisfeito, voltei para o quarto para checar Mariana. Ela estava acordada, parecendo um pouco melhor. Como foi? Perguntou, sua voz ainda fraca. Sentei-me na beira da cama, sorrindo. Bem, acho eu. As plantas ainda estão vivas, pelo menos. Ela riu suavemente, então seus olhos se encheram de lágrimas. Obrigada, Rodrigo. Não apenas por cuidar do jardim, mas por cuidar de mim. Peguei sua mão, sentindo uma onda de emoção me invadir. Ei, somos uma equipe agora, não somos? Nos bons e maus momentos. Ficamos assim por um momento, apenas olhando um para o outro. Uma compreensão silenciosa passando entre nós. Foi então que ouvi meu celular tocando insistentemente na sala. Deve ser importante, Mariana comentou. Vá atender, estarei bem. Relutante, me afastei e fui atender o telefone. Era meu pai. Rodrigo, sua voz soou grave do outro lado da linha. Precisamos conversar. Venha ao meu escritório imediatamente. O tom urgente em sua voz me alarmou. Pai, o que houve? Mariana está doente, eu não posso... Isso não é um pedido, Rodrigo. Ele interrompeu. É sobre o futuro da empresa. Venha agora. Desliguei o telefone, sentindo-me dividido. Por um lado, a preocupação com Mariana me fazia querer ficar. Por outro, o tom de meu pai indicava que o assunto era realmente sério. Voltei ao quarto e expliquei a situação para Mariana. Ela insistiu que eu fosse, garantindo que ficaria bem por algumas horas. Com o coração pesado, dirigi até o escritório de meu pai. Ao chegar lá, encontrei não apenas ele, mas também um grupo de executivos da empresa, todos com expressões sérias. Que bom que chegou, meu pai disse, sua voz tensa. Temos uma situação grave. Nas horas seguintes, fui bombardeado com informações sobre uma crise financeira que ameaçava a empresa. Aparentemente, um investimento arriscado havia dado errado e agora estávamos à beira de um desastre econômico. Precisamos de uma solução rápida, um dos executivos disse, e acreditamos que você, Rodrigo, pode ser a chave. Franzi o senho, confuso. Eu? Como? Meu pai suspirou pesadamente antes de explicar. Há um investidor interessado em nos ajudar, mas ele tem uma condição. Quer que você se case com sua filha, formando uma aliança entre nossas famílias. Senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Mas eu já sou casado com Mariana. Sabemos disso. Outro executivo interveio. Mas, vamos ser honestos, esse casamento foi apenas um acordo temporário, não é? Está quase no fim do prazo estipulado.
As palavras me atingiram como um soco no estômago. Era verdade que o casamento com Mariana havia começado como um acordo, mas agora era muito mais do que isso. Não posso fazer isso, declarei, minha voz firme apesar do turbilhão de emoções em meu peito. Não vou abandonar Mariana. Meu pai me olhou com uma mistura de desapontamento e surpresa. Rodrigo, entendo que você possa ter desenvolvido algum afeto pela moça, mas estamos falando do legado da nossa família. Centenas de empregos estão em jogo. Passei as mãos pelos cabelos, sentindo o peso da decisão sobre meus ombros. Por um lado, havia a responsabilidade com a empresa, com os funcionários que dependiam dela. Por outro, havia Mariana e tudo o que havíamos construído juntos. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente, levantando-me. Não posso tomar uma decisão dessas de repente. Saí do escritório com a cabeça girando. Enquanto dirigia de volta para casa, minha mente estava em conflito. O antigo Rodrigo teria visto isso como uma saída fácil do acordo com Mariana. Uma chance de voltar à vida de luxo e irresponsabilidade. Mas o novo Rodrigo, o homem que eu estava me tornando, se recusava a considerar essa opção. Ao chegar em casa, encontrei Mariana dormindo pacificamente. Sentei-me ao lado da cama, observando seu rosto sereno, e senti uma onda de proteção e... amor? Sim, percebi naquele momento, era amor o que eu sentia. A realização me atingiu com força total. Eu, Rodrigo Albuquerque Mendes, estava apaixonado pela jardineira. E agora, estava prestes a perder tudo isso. Passei a noite em claro, dividido entre o dever familiar e os sentimentos que havia desenvolvido por Mariana. Quando o sol nasceu, eu ainda não tinha uma resposta, mas sabia que precisava ser honesto com ela. Mariana acordou, parecendo bem melhor. Seu sorriso ao me ver fez meu coração apertar. Mariana, comecei, minha voz trêmula, precisamos conversar. Contei a ela tudo sobre a reunião com meu pai, sobre a crise na empresa e sobre a proposta de casamento. Durante todo o tempo, Mariana me ouviu em silêncio, sua expressão ilegível. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo momento. Finalmente, com lágrimas nos olhos, ela falou: Entendo, Rodrigo. Você tem que fazer o que é melhor para sua família e para todas as pessoas que dependem da empresa. Suas palavras tão altruístas me deixaram ainda mais confuso. Mas e nós? Tudo o que construímos? Mariana sorriu tristemente. Foi lindo enquanto durou. Mas sempre soubemos que era temporário, não é? Naquele momento, percebi que tinha que tomar uma decisão, não apenas sobre o futuro da empresa, mas sobre o tipo de homem que eu queria ser. Não, disse firmemente, surpreendendo a nós dois. Não foi apenas temporário. Mariana, eu te amo. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las, e de repente, todo o quarto pareceu ficar em silêncio. Mariana me olhava com os olhos arregalados, uma mistura de choque e esperança em seu rosto. O quê? Ela sussurrou. Tomei suas mãos nas minhas, sentindo-me mais seguro do que nunca. Eu te amo, Mariana, e não vou desistir do que temos por causa de um acordo de negócios. Encontraremos outra forma de salvar a empresa. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana agora, mas ela sorria. Eu também te amo, Rodrigo. Mas tem certeza? Sua família... Minha família terá que entender, afirmei. Você me ensinou o valor do trabalho duro e da integridade. Não posso simplesmente jogar isso fora. Nos abraçamos, a emoção do momento nos envolvendo. Sabíamos que o caminho à frente seria difícil, que enfrentaríamos a desaprovação da minha família e desafios na empresa. Mas naquele momento, tudo o que importava era que estávamos juntos. Quando finalmente nos separamos, vi uma nova determinação nos olhos de Mariana. Vamos enfrentar isso juntos, ela disse. Como uma equipe. Assenti, sentindo uma onda de coragem me invadir. Como uma equipe. Saímos do quarto de mãos dadas, prontos para enfrentar o que quer que o destino nos reservasse. O inverno lá fora ainda era rigoroso, mas dentro de nós, uma primavera de possibilidades florescia. Enquanto caminhávamos em direção ao jardim, agora coberto de geada, percebi que nossa jornada estava longe de terminar. Na verdade, era apenas o começo.
E pela primeira vez na minha vida eu estava genuinamente animado para o futuro, não importava o quão desafiador ele pudesse ser. Os dias que se seguiram à minha declaração de amor para Mariana foram uma montanha-russa de emoções e desafios. A notícia de que eu havia recusado a proposta de casamento arranjado se espalhou rapidamente, causando um verdadeiro turbilhão na empresa e na alta sociedade. Numa manhã fria de inverno, Mariana e eu estávamos no jardim, cobrindo algumas plantas mais sensíveis para protegê-las da geada, quando meu pai apareceu. Seu rosto estava tenso, os olhos carregados de decepção e raiva. "Rodrigo", ele chamou, sua voz cortante como o vento gélido. "Precisamos conversar. Agora." Troquei um olhar com Mariana, que assentiu encorajadoramente. "Vá", ela sussurrou. "Estarei aqui quando voltar." Segui meu pai até o escritório da mansão, o silêncio entre nós pesado e carregado de tensão. Assim que a porta se fechou atrás de nós, ele explodiu. "Você tem ideia do que fez? Anos de trabalho duro, gerações construindo esse império. E você está disposto a jogar tudo fora por causa de um romance de conto de fadas?" Respirei fundo, tentando manter a calma. "Pai, eu entendo sua preocupação, mas não posso sacrificar minha integridade e meus sentimentos por um acordo de negócios." Ele riu amargamente. "Integridade? Sentimentos? Desde quando isso paga as contas, Rodrigo? Desde quando isso mantém centenas de famílias empregadas?" Suas palavras me atingiram com força, mas me mantive firme. "Existe outra saída. Deve existir. Não podemos depender de um casamento arranjado para salvar a empresa." Meu pai me olhou longamente, como se me visse pela primeira vez. "Você mudou", ele disse finalmente, sua voz um misto de surpresa e algo que não consegui identificar. "Aquela garota realmente mexeu com você, não é?" Assenti, sentindo uma onda de emoção me invadir. "Sim, pai." Mariana me mostrou um mundo que eu nem sabia que existia. Um mundo de trabalho duro, de dedicação, de amor verdadeiro. Por um momento, vi um lampejo de algo em seus olhos. Orgulho, talvez? Mas logo foi substituído pela determinação de sempre. "Bem", ele disse, ajeitando o terno, "se é assim que você quer, terá que provar seu valor. A partir de agora, você assumirá a liderança do projeto de reestruturação da empresa. Sem privilégios, sem atalhos. Se falhar, a responsabilidade será toda sua." Engoli em seco, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre meus ombros. "Eu aceito o desafio", respondi, minha voz mais firme do que eu me sentia. Saí do escritório com a cabeça girando. A tarefa à minha frente parecia impossível, mas eu estava determinado a provar meu valor, não apenas para meu pai, mas para Mariana e para mim mesmo. Os meses seguintes foram os mais desafiadores da minha vida. Passava dias e noites debruçado sobre planilhas, relatórios financeiros e estratégias de negócios. Mariana estava ao meu lado em cada passo, me apoiando, me incentivando quando eu queria desistir. Uma noite, depois de mais um dia exaustivo de trabalho, encontrei Mariana no jardim. Ela estava cuidando de um pequeno canteiro de flores que havíamos plantado juntos no início da primavera. "Como estão as flores?", perguntei, me sentando ao seu lado. Ela sorriu, aquele sorriso que sempre iluminava meu dia. "Lutando bravamente, assim como você." Suspirei, sentindo o peso do mundo em meus ombros. "Às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa, Mariana. E se eu não for capaz de salvar a empresa? E se estiver decepcionando todos?" Mariana pegou minhas mãos nas dela, seus olhos fixos nos meus. "Rodrigo, lembra do que eu te ensinei sobre jardinagem? Às vezes, para que algo novo e belo cresça, é preciso podar o antigo. Você está fazendo exatamente isso com a empresa e com sua vida." Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. "Mas e se eu falhar?" "Então você terá falhado tentando fazer a coisa certa", ela respondeu simplesmente. "E isso, meu amor, vale mais do que qualquer sucesso baseado em compromissos que você não acredita." Naquela noite, renovado pela sabedoria e amor de Mariana, voltei ao trabalho com vigor renovado. Comecei a implementar mudanças ousadas na empresa, cortes em gastos desnecessários, investimentos em tecnologias sustentáveis, parcerias com pequenos produtores locais.
No início, enfrentei resistência feroz dos executivos mais conservadores. Muitos achavam que eu estava arruinando o legado da família com minhas ideias hippies, como alguns chamavam. Mas aos poucos, os resultados começaram a aparecer. Um dia, enquanto apresentava os novos números para o conselho, vi algo que nunca tinha visto antes no rosto do meu pai. Orgulho. Verdadeiro e genuíno orgulho. Filho, ele disse após a reunião, sua voz carregada de emoção. Eu estava errado sobre você, sobre Mariana. Vocês dois, vocês salvaram esta empresa. Aquelas palavras, tão simples e tão poderosas, quase me fizeram desabar ali mesmo. Anos de busca pela aprovação do meu pai. E finalmente eu a tinha conseguido. Não pelos motivos que eu sempre imaginei, mas por ser fiel a mim mesmo e aos meus valores. Corri para casa, ansioso para compartilhar as boas notícias com Mariana. Encontrei-a no nosso lugar favorito, o jardim. Ela estava ajoelhada entre as flores, seu rosto iluminado pelo sol da tarde. Mariana! Chamei, meu coração transbordando de alegria. Conseguimos, a empresa está salva. Ela se levantou, um sorriso radiante em seu rosto, e correu para meus braços. Girei-a no ar, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Quando finalmente nos acalmamos, olhei nos olhos dela, vendo neles todo o amor e apoio que me trouxeram até ali. Nós conseguimos, repeti, minha voz cheia de emoção. E foi graças a você, Mariana. Você me transformou, me fez uma pessoa melhor. Ela balançou a cabeça, seus olhos brilhando de lágrimas. Não, Rodrigo, você sempre foi essa pessoa maravilhosa. Eu apenas ajudei você a descobrir isso. Naquele momento, ajoelhei-me ali mesmo entre as flores que havíamos cultivado juntos. Mariana, comecei, meu coração batendo forte. Nosso acordo pode ter começado como algo temporário, mas o que construímos é para sempre. Você se casaria comigo? De verdade desta vez, sem contratos, sem acordos. Apenas nós dois por amor? Mariana ofegou, suas mãos cobrindo a boca em surpresa. Por um momento terrível pensei que ela fosse dizer não. Mas então, com lágrimas escorrendo por seu rosto, ela assentiu. Sim, ela sussurrou. Sim, 1000 vezes sim. Levantei-me e a abracei, sentindo como se meu coração fosse explodir de felicidade. Ali, no meio do jardim que havia sido testemunha de nossa jornada, selamos nosso compromisso com um beijo apaixonado. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosa, percebi que nossa história estava longe de terminar. Na verdade, era apenas o começo de um novo capítulo. Um capítulo cheio de desafios, com certeza, mas também repleto de amor, crescimento e a promessa de um futuro brilhante que construiríamos juntos. Olhando para Mariana, vi refletido em seus olhos todo o caminho que havíamos percorrido, das sementes da desconfiança e do desconforto até a floração plena do amor verdadeiro. E soube com uma certeza que nunca havia sentido antes, que não importava o que o futuro nos reservasse, enfrentaríamos tudo juntos, lado a lado, cultivando nosso amor, assim como cultivávamos nosso jardim, com paciência, dedicação e muito, muito cuidado. Os meses que se seguiram ao nosso noivado foram um turbilhão de emoções e preparativos. Mariana e eu decidimos que queríamos um casamento simples, íntimo, que refletisse a jornada que havíamos percorrido juntos. Naturalmente, escolhemos o jardim da mansão como cenário para nossa cerimônia. Numa tarde ensolarada de primavera, enquanto trabalhávamos juntos no jardim, preparando-o para o grande dia, Mariana de repente parou, apoiando-se em uma árvore com uma expressão estranha no rosto. Mari, está tudo bem? Perguntei, preocupado. Ela sorriu, mas pude ver que algo a incomodava. Estou bem, só um pouco tonta. Deve ser o calor. Insisti para que ela descansasse, mas Mariana, teimosa como sempre, continuou trabalhando. No entanto, nos dias que se seguiram, notei que ela parecia mais cansada que o normal, às vezes até um pouco pálida. Talvez devêssemos ir ao médico, sugeri uma noite enquanto jantávamos.
Mariana hesitou por um momento, então assentiu. Tudo bem, vamos, mas tenho certeza que não é nada. Na manhã seguinte, acompanhei Mariana ao consultório. Enquanto esperávamos pelos resultados dos exames, segurei sua mão, sentindo uma mistura de preocupação e amor que nunca havia experimentado antes. Quando o médico finalmente nos chamou de volta, seu rosto tinha uma expressão séria que fez meu coração apertar. Bem, Mariana, ele começou, olhando para os papéis em sua mesa. Seus exames mostraram algo inesperado. Senti Mariana apertar minha mão com mais força. O que é, doutor? Ela perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. O médico olhou para nós dois e então, para nossa surpresa, sorriu. Vocês vão ser pais. Mariana está grávida. O mundo pareceu parar por um momento. Olhei para Mariana, vendo nela o mesmo choque e alegria que eu sentia. Sem pensar, a abracei forte, lágrimas de felicidade escorrendo pelo meu rosto. Um bebê, sussurrei, ainda mal acreditando. Nós vamos ter um bebê. Mariana riu e chorou ao mesmo tempo, seu rosto radiante de felicidade. Nosso pequeno milagre, ela disse, colocando a mão sobre a barriga ainda plana. Saímos do consultório como se estivéssemos flutuando, nossas mentes girando com as possibilidades e os desafios que nos aguardavam. No caminho para casa, paramos em uma pequena livraria e compramos todos os livros sobre gravidez e paternidade que pudemos encontrar. Naquela noite, sentados no nosso jardim, cercados pelas flores que havíamos cultivado juntos, começamos a planejar o futuro. Vamos precisar de um quarto para o bebê, Mariana comentou, aninhada em meus braços. Assenti, minha mente já trabalhando nas possibilidades. Que tal transformarmos aquele escritório velho ao lado do nosso quarto? Podemos pintá-lo, decorar, fazer um verdadeiro ninho para nosso filho. Mariana sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Filho, ainda parece um sonho, não é? Beijei sua testa suavemente. O mais belo dos sonhos, e é real. Nos dias que se seguiram, mergulhamos nos preparativos não apenas para o casamento, mas também para a chegada do bebê. Meu pai, ao saber da notícia, ficou em silêncio por um longo momento, antes de nos abraçar, lágrimas nos olhos. Eu sempre quis ser avô, ele confessou, sua voz embargada de emoção. E agora, graças a vocês dois, esse sonho vai se realizar. Ver meu pai, sempre tão controlado e formal, demonstrando tanta emoção foi uma experiência surreal. Percebi naquele momento o quanto nossa jornada havia transformado não apenas a mim e a Mariana, mas a toda a nossa família. O dia do casamento chegou, trazendo consigo uma mistura de nervosismo e alegria. O jardim estava magnífico, decorado com as flores que Mariana e eu havíamos cultivado juntos ao longo dos meses. Rosas, lírios, margaridas e uma infinidade de outras espécies criavam um cenário de conto de fadas. Quando vi Mariana caminhando em minha direção, vestida de branco, com uma coroa de flores silvestres em seus cabelos, senti meu coração parar. Ela estava radiante, sua barriga apenas começando a mostrar os sinais da nova vida que crescia dentro dela. Você está linda, sussurrei quando ela chegou ao altar. Ela sorriu, seus olhos brilhando de amor. E você está muito elegante, Sr. Albuquerque Mendes. A cerimônia foi simples e emocionante. Trocamos votos que havíamos escrito nós mesmos, prometendo amor, companheirismo e apoio mútuo. Não apenas um ao outro, mas também ao nosso filho por nascer. Quando o celebrante nos declarou marido e mulher,
A explosão de alegria foi contagiante. Nossos amigos e familiares aplaudiram e jogaram pétalas de rosa sobre nós, enquanto nos beijávamos, selando nossa união. A festa que se seguiu foi uma celebração não apenas do nosso amor, mas de toda a jornada que nos trouxe até ali. Vi meu pai dançando com a mãe de Mariana, ambos rindo e conversando animadamente. Meus antigos amigos da vida de festas conversavam com os colegas de trabalho de Mariana do Viveiro, trocando histórias e experiências. Em um momento da noite, puxei Mariana para um canto tranquilo do jardim. A lua cheia brilhava sobre nós, banhando tudo com sua luz prateada. "Você está feliz?" perguntei, segurando suas mãos nas minhas. Ela sorriu aquele sorriso que sempre fazia meu coração derreter. Mais do que jamais imaginei ser possível. "E você?" "Eu estou vivendo um sonho", respondi honestamente. "Um sonho do qual nunca quero acordar." Ficamos ali abraçados sob o luar, ouvindo a música e as risadas vindas da festa. Naquele momento, senti uma paz e uma certeza que nunca havia experimentado antes. "Sabe?" comecei, acariciando a barriga de Mariana suavemente. "Quando meu pai propôs aquele acordo maluco há um ano, eu achei que seria o fim da minha vida. Mal sabia eu que seria o começo da minha verdadeira vida." Mariana riu suavemente. "A vida tem um jeito engraçado de nos surpreender, não é?" Às vezes, o que parece ser nosso maior desafio acaba sendo nossa maior bênção. Assenti, puxando-a para mais perto. "Você e este bebê são as melhores coisas que já me aconteceram, Mariana. Prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para ser o marido e o pai que vocês merecem." Ela se virou para me encarar, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. "E eu prometo estar sempre ao seu lado, Rodrigo. Na alegria e na tristeza, nos bons e maus momentos. Somos uma equipe agora, para sempre." Selamos essa promessa com um beijo apaixonado, enquanto a brisa noturna carregava o perfume das flores ao nosso redor. Ali, naquele jardim que havia sido testemunha de nossa transformação, demos as boas-vindas ao novo capítulo de nossas vidas. A festa continuou noite adentro, uma celebração de amor, família e novos começos. E enquanto dançávamos sob as estrelas, rodeados por aqueles que amávamos, eu sabia, com uma certeza absoluta, que o melhor ainda estava por vir. Nossa história, que começou com um acordo improvável, havia florescido em algo belo e duradouro. E agora, com um bebê a caminho, estávamos prestes a começar a maior aventura de nossas vidas. Uma aventura que enfrentaríamos juntos, lado a lado, com amor, coragem e a força que havíamos descoberto um no outro. O tempo parecia voar. Os meses se passaram em um piscar de olhos, e antes que pudéssemos perceber, o outono havia chegado novamente, trazendo consigo não apenas a mudança das folhas, mas também a expectativa do nascimento de nosso filho. Mariana, com sua barriga agora proeminente, continuava a cuidar do jardim com o mesmo amor e dedicação de sempre. Eu a observava, maravilhado com sua força e beleza, enquanto ela se movia entre as flores conversando suavemente com nosso bebê, ainda não nascido. "Veja, pequeno", ela dizia, acariciando a barriga. "Estas são as dálias que seu pai e eu plantamos na primavera. Elas florescem no outono, sabe? Assim como você." Aproximei-me, abraçando-a por trás e colocando minhas mãos sobre as dela. "E assim como nós,
acrescentei beijando seu pescoço suavemente. Mariana se virou em meus braços, seus olhos brilhando com amor e um toque de diversão. Quem diria, hein? Rodrigo Albuquerque Mendes, o antigo playboy, agora falando como um poeta apaixonado. Ri reconhecendo a verdade em suas palavras. O que posso dizer? Você me transformou, meu amor. Você e este pequeno milagre aqui. Naquele momento, sentimos um forte chute do bebê como se ele quisesse participar da conversa. Rimos juntos, maravilhados com a vida que havíamos criado. As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos finais. O quarto do bebê estava pronto, decorado com um tema de jardim encantado que Mariana e eu havíamos criado juntos. As paredes eram pintadas com cenas de flores e árvores, e até mesmo o teto tinha nuvens e pássaros pintados à mão. Uma noite, enquanto colocávamos os últimos detalhes no quarto, Mariana de repente parou, apoiando-se na cômoda. "Mari!" chamei preocupado. "Está tudo bem?" Ela me olhou, uma mistura de surpresa e ansiedade em seu rosto. Acho que chegou a hora, Rodrigo." As horas seguintes foram um borrão de emoções intensas. A corrida para o hospital, a espera ansiosa, os momentos de dor e medo. Segurei a mão de Mariana durante todo o processo, maravilhado com sua força e coragem. E então, finalmente ouvimos o choro. Um som pequeno, mas poderoso, que mudou nossas vidas para sempre. "É uma menina", anunciou o médico, colocando nossa filha nos braços de Mariana. Olhei para aquele pequeno ser, tão frágil e tão perfeito, e senti meu coração transbordar de amor. Mariana chorava silenciosamente, um sorriso radiante em seu rosto exausto. "Olá, Flora", sussurrou Mariana, o nome que havíamos escolhido juntos. "Bem-vinda ao mundo, meu amor." Nos dias que se seguiram, aprendemos a navegar pelas águas desconhecidas da paternidade. Noites em claro, fraldas para trocar, mamadeiras para preparar. Era exaustivo, mas cada pequeno momento, o primeiro sorriso de Flora, seu primeiro balbucio, fazia tudo valer a pena. Meu pai, agora um avô coruja, era uma presença constante em nossas vidas. Vê-lo segurar Flora, cantando suavemente para ela, era uma visão que eu nunca imaginei presenciar. "Sabe, filho", ele me disse um dia, enquanto observávamos Mariana amamentar Flora no jardim, "você me ensinou uma lição valiosa." Olhei para ele, curioso. "Que lição, pai?" Ele sorriu, seus olhos fixos na cena à nossa frente. Que às vezes, para que algo verdadeiramente belo floresça, é preciso deixar ir o controle. Você e Mariana, vocês criaram algo maravilhoso aqui. Algo que nenhum acordo de negócios poderia ter previsto ou planejado. Suas palavras me tocaram profundamente. "Obrigado, pai, por ter me dado a chance de descobrir isso." Ele assentiu, colocando a mão em meu ombro. "Estou orgulhoso de você, Rodrigo. Do homem que você se tornou, do pai que você é. Enquanto Flora crescia, também crescia nossa família e nosso amor. Mariana e eu decidimos expandir o jardim, criando um espaço especial para nossa filha brincar e aprender sobre a natureza. Plantamos árvores frutíferas, criamos uma pequena horta e até mesmo construímos uma casa na árvore. Ver Flora dar seus primeiros passos no jardim, suas pequenas mãos tocando as pétalas das flores com fascínio, era uma alegria indescritível. Ela tinha os olhos de Mariana, e para minha surpresa e deleite, meu sorriso travesso. Um dia, enquanto brincávamos no jardim, Flora de repente parou e olhou para nós com seus grandes olhos curiosos. "Papa,
Ela perguntou, sua voz doce e inocente: como você e mamãe se conheceram? Mariana e eu trocamos um olhar, sorrindo com a memória. Bem, meu amor, comecei, puxando Flora para meu colo. É uma história e tanto. Tudo começou com um acordo. E assim, sentados no jardim que havia testemunhado toda a nossa jornada, contamos a Flora a história de como um acordo improvável havia se transformado no mais belo amor. Como duas pessoas de mundos tão diferentes haviam se unido, crescido juntas e criado algo maravilhoso. À medida que o sol se punha, tingindo o céu com tons de rosa e laranja, olhei para minha família. Mariana com seu sorriso radiante e Flora com seus olhos cheios de curiosidade e amor. E senti uma gratidão imensa. Nossa história, que começou com um arranjo forçado, havia florescido em algo mais belo do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. Havíamos cultivado não apenas um jardim de flores, mas um jardim de amor, compreensão e crescimento mútuo. E enquanto Flora adormecia em meus braços, exausta após um dia de brincadeiras, e Mariana repousava sua cabeça em meu ombro, eu soube, com uma certeza absoluta, que esta era a vida que eu sempre quis, mesmo sem saber. O jardim ao nosso redor, com suas flores em plena floração, era um testemunho vivo de nossa jornada. Cada planta, cada flor, contava uma parte de nossa história, os desafios que enfrentamos, o amor que cultivamos, a família que construímos. Eu te amo, sussurrei para Mariana, beijando suavemente sua testa. Ela sorriu, seus olhos brilhando à luz do crepúsculo. Eu também te amo, Rodrigo. Sempre. E ali, no coração do jardim que havíamos criado juntos, com nossa filha dormindo pacificamente e o futuro cheio de possibilidades à nossa frente, eu sabia que havíamos encontrado nosso verdadeiro lar. Um lar construído não com tijolos e argamassa, mas com amor, paciência e a disposição de permitir que algo belo cresça, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Nossa história, que começou como um acordo, havia se transformado em um conto de amor verdadeiro, provando que, às vezes, as mais belas flores nascem nos lugares mais inesperados. E enquanto o dia chegava ao fim, eu sabia que este era apenas o começo de muitos capítulos maravilhosos que ainda estavam por vir em nossa vida juntos.